Saber sobre sexualidade, né, faz a gente entender, o que acontece no desenvolvimento sexual dos nossos filhos. Naquela hora que eu peguei o meu filho brincando com a prima, eu, na verdade, não tinha conhecimento nenhum sobre como era que se dava o desenvolvimento da sexualidade na infância. Então, eu não sabia se aquilo era normal, se aquilo era da natureza dele, se ele ia ser um menino muito intrusivo, ou seja, que não ia respeitar as meninas, ou seja, vinha de tudo na minha cabeça. Eu não tinha a menor ideia de como lidar com aquilo. E foi exatamente isso que me apavorou, que me fez em busca de conhecimento sobre sexualidade. Hoje, eu não teria ficado apavorada. O que eu fiz com meu filho e com a minha sobrinha foi muito correto. Não foi incorreto. Eu simplesmente acelerei o banho e depois nós conversamos com ele, tanto eu como meu ex-marido. E uma coisa que a gente deixou claro, porque a única coisa que a gente tinha claro para a gente naquela hora, era que ele precisava respeitar as pessoas. E que, portanto, ele não tinha o direito de tocar em ninguém sem a autorização daquela pessoa. Então, esse foi o grande aprendizado que a gente passou para ele. Mas, claro que eu poderia ter conversado com ele, mas se eu tivesse o conhecimento naquela época que eu tenho hoje, ou que eu adquiri depois, com esse conhecimento, eu sentaria com eles tranquilamente e colocaria e falaria, ó, do mesmo jeito que eu diria, não se bota um dedo no nariz do outro, porque isso pode machucar, isso incomoda aí o corpo do outro, é do outro, você precisa respeitar. Eu teria também colocado a respeito dele tocar na cocota da prima dele, ou seja, ele não tem o direito de tocar no corpo de uma outra pessoa sem o consentimento dela, né, e muito menos da forma como foi feito. Então eu teria conversado do mesmo jeito que eu conversaria com relação a outras partes do nosso corpo. E não teria me angustiado e ficado constrangida e perdida diante daquela situação, dando a entender para eles que aquilo que eles estavam fazendo podia ser uma coisa muito errada ou algo muito nocivo, coisa que era parte do desenvolvimento deles. Apenas eles precisam aprender a serem adequados, e para eles adequarem um comportamento, a gente precisa ensinar. Então, o que eu faria hoje seria ensinar de uma forma tranquila, sem afobação e melhor, sem medo. Porque eu acho que esse medo, né, que prende a gente, que trava a gente, quando a gente não sabe sobre sexualidade, é muito ruim. Quando a gente sabe, não, a gente fica mais leve, sabe? É como se a gente se libertasse para conversar com os nossos filhos e chegar mais perto deles. A outra pergunta que veio foi da Adriana, ela queria saber sobre essa questão. Olha, Adriana, você sabe que eu também, às vezes, eu fico aqui também confusa, né? Porque hoje são muitas novidades que a gente tem. Não novidades em termos do que as pessoas passaram a desenvolver, mas em termos de nomenclatura, né? Então, por exemplo, você coloca aqui, essa atualidade de os assexuados, fico perdida a discutir sobre como é não se sentir menino ou menina, mas isso não é assexuado. Então vamos logo aqui fazer uma correção para a gente poder falar a mesma língua, né? Então, assim, assexuado é uma pessoa que não importa se ela se sente homem, mulher, se ela nasceu do sexo biológico masculino, feminino, se ela é homo, hétero, bi, ela, na verdade, ela é uma pessoa que não tem desejo sexual. Ou seja, ela não tem vontade de fazer sexo com ninguém. Ela não deseja ninguém sexualmente. Então, esse é que a gente chama de assexuado. É como se sexo não fizesse parte da vida deles. Agora, a pessoa que se sente menino, nasceu do sexo biológico masculino e se sente menina, ou nasceu do sexo biológico feminino e se sente menino, essa pessoa a gente chama de transexual. Então, é alguém que não se reconhece no sexo que ele nasceu ou que ela nasceu. Então, essa pessoa a gente chama de transexual. Então, transexual é alguém que nasceu com o corpo biológico masculino, por exemplo, e se sente uma mulher. Ou nasceu do sexo biológico feminino, ou seja, ele tem um aparelho genital feminino,
mas ele não se reconhece, ele não se sente uma mulher, se sente um homem. Então, isso é uma porcentagem muito pequena da nossa população, mas existe, é um fato, né? E não é algo que as pessoas escolheram fazer isso. Não é diferente do que muitas vezes a gente imagina. Ah, não, essas pessoas elas estão fazendo isso para chocar, porque querem aparecer. Não, isso é um fato, é algo que acontece, não é por vontade deliberada das pessoas, não, isso é algo que, muito pelo contrário, faz essas pessoas sofrerem bastante, porque elas têm que conviver com uma situação totalmente adversa daquela que ela está sendo preparada para viver. Então, você imagina o que não é um sofrimento para essas pessoas. Mas isso é um outro assunto que merece uma aula completa, que se chama Os Jeitos Sexuais de Ser, que inclusive faz parte, né, desse meu método, o Papo Firme, mas que eu fiz outro dia uma live aqui com vocês. Vocês devem encontrar no YouTube, deve estar ainda essa minha live que eu falo sobre os jeitos sexuais de ser. Então lá você vai poder encontrar essa live que eu fiz explicando como é cada um dos jeitos sexuais da gente ser, tá? Aqui também tem uma outra pergunta da Adriana. Sim, aí ainda completando a sua... Então você não sabe como dizer nem o que dizer. Exatamente. Para isso a gente precisa ter entendimento de como é que, sabe, como é que são todos esses conceitos, como é que existem esses jeitos sexuais de ser, para que a gente aprenda o que é isso e depois a gente consiga passar para os nossos filhos aquilo que a gente entendeu que é, né? Agora, se eu não tenho nenhum conhecimento, fica mais difícil. Então, para te ajudar, existe essa live minha que deve estar, que está lá no YouTube, com certeza, tá bom? Existe aqui, agora, no meu curso Papo Firme, né, no curso Papo Firme, tem uma aula que ela é específica sobre isso. Gasparina, boa noite, minha querida. Eu imagino que aí já deve ser bem tarde. Você tá aqui, ó, fiel, minha seguidora fiel. Que legal. Bom, aqui nós temos também uma pergunta da Elza. A pessoa pode ser assexuada e, quando estimulada, sentir desejo? Em geral, as pessoas assexuadas dizem que receber estímulo não provoca nelas desejo, né? Então, a sexualidade seria exatamente essa como se o sexo não tivesse a menor relevância para a vida deles, né? É uma situação ainda pouco estudada, né? E se confunde muito com a falta de desejo sexual, porque a falta de desejo sexual é uma outra história. Então, na falta de desejo sexual, as pessoas até quer fazer sexo, mas ela não consegue sentir essa vontade, né? Aqui de madrugada, prima, um cheiro para você. Muito bom. Então, dentro dessa série, e como eu estava dizendo para vocês, a gente traz esses mitos, né? A gente traz essas questões que travam a gente, né? Que não deixa fluir. E aí é como eu estou falando, e desses mitos, né, que eu trago é exatamente um dos grandes medos que a gente tem, que é de achar que sexualidade, ela é a gente falar só sobre sexo. Então, uma das coisas que eu fiz questão de trazer nesse primeiro episódio, e se vocês quiserem fazer perguntas aqui sobre isso, eu acho que vai ser bem legal, que é exatamente a gente entender que falar de sexualidade não é só sexo. Claro que falar de sexo é uma coisa muito que a gente vai falar assim, que faz parte da nossa conversa sobre sexualidade, mas essa conversa sobre sexualidade, ela é muito mais abrangente, né, do que a relação sexual propriamente dita. Quando os nossos filhos têm lá seus 14 para 15 anos, a gente precisa, sim, entrar de fato
nesse assunto, esclarecer com clareza, né, sobre a relação sexual, principalmente a primeira vez. Aliás, fiquei devendo na última live, eu comentei, devei uma pergunta sobre essa questão, né, se a gente precisa... Como é que o nosso filho, então, pode aprender sobre sexo sem que seja através da pornografia? Com a gente falando com ele sobre sexualidade, né? A Lilian está aqui, né? E temos mais... Tenho medo de falar sobre sexo e tirar a pureza e inocência deles, que é outro tabu, né, que vem junto com essa questão aí de achar que falar de sexualidade, falar de sexo é falar do sexo, né? Como ensinar seu filho a transar. Não. Falar de sexualidade é muito mais amplo do que isso, né? Falar de sexualidade, a gente fala de uma série de situações que fazem parte do desenvolvimento da nossa sexualidade. Então, por exemplo, se você vai ensinar seu filho sobre higiene, sobre o corpo dele, quando você fala que ele é menino, quando você fala que ele é menina, quando você vai falar para o seu adolescente, por exemplo, para ele cuidar da higiene dele, que é uma coisa muito comum e necessário, né, na adolescência, porque na adolescência os cheiros começam a ficar muito mais fortes. Então aquele suado que ele tinha antes, né, no braço, que era um suado suave, que a gente até dava um cheiro no sovaco, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Hoje, quando chega na adolescência, não dá mais para a gente fazer isso, porque esses cheiros se tornam cheiros com muito mais odor, e eles precisam aprender a fazer sua higiene. E quando você está fazendo isso, você também está falando de sexualidade, você está falando de cuidado com o corpo dele, cuidado com a apresentação dele, cuidado com a apresentação dela, com a higiene, como é que ela se cuida. Quando você ensina a sua filha sobre depilação, você está falando de sexualidade. Quando você pergunta para sua filha, né, se ela está apaixonada, ou para o seu filho, se ele está sentindo paixão por alguma menina, se ele está gostando de alguém, puxa vida, isso é sexualidade. Higiene é falar de sexualidade. Perguntar sobre os sentimentos das pessoas é falar de sexualidade. Quando você fala e diz assim, namoro só depois dos 15 anos, você está falando de sexualidade. É a forma mais adequada? São outros 500, né? Aí depende das expectativas, dos valores, do que cada um espera, né? Então, quando você fala... quando você faz um comentário do tipo, os homens são assim mesmo, né? Os homens não escutam a gente. Você está dizendo uma característica de homem. Isso também é sexualidade. Quando você fala, só podia ser mulher, você está falando de sexualidade, está falando de gênero. E você está falando de comportamento feminino, de comportamento masculino. Quando você fala, essa mulher é muito danada, ou essa mulher é muito amorosa, essa mulher é muito adequada, você está falando de comportamento feminino, você está falando de papel feminino, então você está falando de sexualidade. Quando você conversa ou não sobre sexualidade com seu filho ou com a sua filha, você está falando de sexualidade. Vocês vão ver no episódio de amanhã, eu vou trazer para vocês de uma forma muito clara essa questão do falar sobre sexualidade, né? Que muitas vezes a gente traz esse conceito, né, de que não vou falar porque eu vou tirar a inocência do meu filho, vou tirar a inocência da minha filha. Não, você não vai tirar a inocência, não. Porque sexualidade faz parte da vida dele. Mesmo que você não queira, seu filho ou sua filha está vivenciando a sexualidade dele. Não é porque você não falou que ele não vai vivenciar isso. Ele vai vivenciar. Agora, quando você não fala, você deixa o seu filho ou a sua filha vulnerável. Quando você não fala, você não sabe o que ele pensa. Você não sabe o que é que ele sabe. E aí você deixa seu filho desprotegido. Você deixa a sua filha desprotegida. Portanto, falar de sexualidade é algo que protege, é algo que te dá uma possibilidade de você chegar mais perto do seu filho. Por isso que ela é essa oportunidade da gente chegar perto dela. Vamos ver aqui, eu trouxe um exemplo de duas mães que fez um comentário lá no blog da minissérie, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês,
para a gente refletir sobre essa questão dessa oportunidade que é falar de sexualidade. Então tem uma mãe que ela colocou assim, que ela tem uma filha de 13 anos, que as filhas dela até já menstruou, ela já conversou com a filha sobre o que é que menstruação significava, né? Falou um pouco sobre relação sexual, mas recentemente essa filha ouviu a mãe, né, do quarto dela, ela ouviu a mãe e o pai namorando, né? E ficou estranha com a mãe. A mãe demorou um pouco para descobrir, mas depois acabou descobrindo que ela estava assim chateada porque tinha ouvido, né, que o pai e a mãe estavam namorando, ou seja, estavam fazendo sexo. A mãe conversou com ela, explicou que o pai e a mãe, quando se trancam no quarto, eles vão namorar, mas mesmo assim a filha não quis entender, ficou chateada e a mãe acha que ela está com ciúmes, né? Então eu queria trazer aqui uma questão. Se ela está com ciúmes, né? Então, por exemplo, nessa idade, aos 13 anos, é um momento que o adolescente, ele ainda está começando a ter a sua capacidade crítica, ele está começando a desenvolver a sua crítica, ele está começando nesse momento a olhar para a sua vida sexual e tentar entender com todas aquelas novidades que estão acontecendo. Cada dia é uma história nova no corpo, nas sensações, e mais, uma maturidade que está começando a amadurecer. Então, as sensações que ela vai sentindo, misturado com esse início dessa capacidade de fazer uma crítica e da capacidade de absorver tudo isso que está acontecendo. Se mistura com a própria dificuldade dela de não aceitação do que está acontecendo com ela, com a experiência, né, de saber que a sua mãe e seu pai fazem sexo. Que muitas vezes, aí, dependendo de como se deu essa educação, às vezes a gente esconde durante muito tempo que isso faz parte da vida da gente. E quando os filhos descobrem que os pais fazem sexo, é um choque para eles não querem saber disso, não passa nem pela cabeça deles, é como se eles olhassem para o pai e para a mãe como seres que fossem assexuados, que não gostassem, sexo não fizesse parte da vida do pai e da mãe. Só que eles precisam entender. E nós precisamos entender o que está acontecendo com esse adolescente, o que se passa na cabeça dele nesse momento. Portanto, quando uma mãe, por exemplo, se ela sabe o que está acontecendo com essa menina, qual é o momento que ela está vivendo agora, o que ela é capaz de entender, e mais, se ela tem dentro dela, essa mãe, a certeza que fazer sexo é uma coisa muito boa, que é da sua natureza. Essa mãe, na hora de conversar, ela vai colocar isso com muita tranquilidade. E ela vai colocar de uma forma que não vai gerar, assim, não vai demonstrar culpa. Porque o que eu percebo nessa colocação é que a mãe está dando muita explicação para a filha. Então tem horas que a gente precisa colocar assim: mamãe estava fazendo sexo, ela tem 13 anos, ela é perfeitamente capaz de entender o que quer dizer sexo, uma vez inclusive que essa mãe já conversou com a filha sobre isso. E mais, se ela conseguisse colocar isso de uma forma tranquila e dizer: não, fizemos sexo sim, e entender que ela pode até ficar chateada, mas que essa chateação faz parte do desenvolvimento da filha. E quando a gente entende que é natural que ela fique chateada, porque ela, talvez na concepção dela, não imaginasse isso acontecendo, e portanto, se a mãe sabe que isso pode acontecer com a sua filha, ela poderia perguntar: por que você está chateada? Por que isso te deixa chateada? Você está com ciúme, como ela suspeita? Por que essa mãe acredita, né, que ela pode estar com ciúme? Que sinal que ela está dando? Questiona, então, esse sinal que ela está dando. E aí, questionando, quando a gente é capaz de questionar, em vez da filha ficar brava e com raiva, ela vai curtir a desilusão dela por saber que os pais fazem sexo, que é natural dos filhos se sentirem frustrados de saber que seu pai e sua mãe gostam de fazer sexo, porque aprendeu a vida inteira que isso não era uma coisa boa.
Agora, quando eles aprendem que isso é uma coisa boa, que isso faz parte da vida, a frustração é bem menor ou às vezes nem existe. E aí, o que vai acontecer quando a gente fala de sexualidade com ele de uma forma tranquila? E quando essa mãe entende o que se passa com uma adolescente, ela não se sente culpada de estar fazendo sexo e muito menos de não conseguir acabar de imediato com a frustração do seu filho ou da sua filha. Simplesmente aceitar. Aceita que ela está frustrada e pronto, dá um tempo. Isso vai passar. Ela vai remoer, ela vai. Agora, se a gente ficar alimentando o ciúme, ficar alimentando o mau humor, ficar alimentando, aí o que vai acontecer? A gente não vai conseguir esse entrosamento. Mas quando a gente consegue colocar esse limite, quando a gente consegue falar com tranquilidade, entendendo o que é que a gente está dizendo para o nosso filho, para a nossa filha, o que vai acontecer? Esse filho vai ficar mais próximo ou essa filha vai ficar mais afastada dessa mãe? Na minha experiência, eles ficam mais próximos. Como foi o caso também que aconteceu com essa outra mãe. Essa mãe, ela tem um filho de 10 anos e ela disse que até já conversou algumas coisas com ele, mas que a conversa com o seu filho não flui. Não flui de jeito nenhum. E ela, então, ela gostaria, né, de reiniciar essa conversa. Ela quer saber se é possível. Sim, é possível a gente reiniciar. Sempre é possível a gente reiniciar uma conversa sobre sexualidade, tá? E ela queria saber se ela deve sentar na mesa e simplesmente começar a falar. Ela quer saber como é que ela faz para falar com ele sobre masturbação. É o pai quem deve falar sobre isso. Como é que diz? Sendo ela mulher falando sobre isso com o filho, ela queria saber se isso iria causar algum tipo de distúrbio na opção sexual do seu filho. Enfim, vamos imaginar agora o contrário. Vamos imaginar que essa mãe, ela soubesse o que uma criança de 10 anos já é capaz de entender, como é que se dá o desenvolvimento da sexualidade, o que está acontecendo com ele aos 10 anos, e ela tivesse condições de chegar lá e sim, conversar com seu filho sobre masturbação, perguntar para ele se ele sabe o que é masturbação, se ele já ouviu falar, o que é que ele sabe sobre esse assunto. Ela então iria saber, né, o que seu filho pensa daquilo. Isso aí iria complementar aquilo que ele ainda não sabe, né? E aí, ela, sabendo que ele aos 10 anos, né, não precisa saber de tudo, porque aos 10 anos ele ainda está começando a ter esse interesse em sexualidade, ela poderia ter com ele, ela teria com ele uma conversa de perguntas, né, e resposta baseado naquilo que ele estava dizendo, que poderia só dizer aquilo que de fato interessava para ele. E aquilo que de fato ela quer conversar. Se ela quer conversar sobre masturbação, ela poderia tranquilamente, e ela iria tranquilamente fazer isso, porque ela iria saber que falar de masturbação não é nenhuma coisa feia, não é nenhuma coisa ruim, muito pelo contrário. É uma coisa legal, é uma coisa importante para o filho dela saber. É importante que ele entenda do que se trata, até para poder lidar com o corpo dele, conhecer e se conhecer cada vez mais. Então ela ia poder tirar proveito, né, dessa conversa, conversar com ele, mostrando para ele que isso, só pelo fato, né, que ela iria chegar de uma forma, trazendo um comportamento positivo, olhando de uma forma positiva para a masturbação, o filho dela poderia até dizer: olha, mãe, não, eu ainda não sei nada, eu não quero nada, mas é bom saber que você pode conversar comigo sobre esse assunto. Na hora que eu quiser conversar, eu te procuro. E ela tivesse a tranquilidade de dizer: legal, filho, ó, mamãe tá aqui, tá? E ponto, não precisa insistir. E ela não iria insistir. Aí eu te pergunto, esse filho amanhã iria procurar essa mãe para conversar? Esse filho ficaria mais próximo ou esse filho ficaria mais afastado da sua mãe?
Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é, quando a gente consegue chegar, quando a gente consegue falar de sexualidade, quando a gente consegue quebrar esses mitos, esses tabus que a gente traz e, sabe, abrir esse canal da comunicação e falar de sexualidade, essa é a nossa grande oportunidade, né? Da gente chegar junto do nosso filho. Porque quando chega na adolescência, as pesquisas já mostram, né? Mais de 95% do dia de um adolescente, ele pensa ou fala alguma coisa sobre sexualidade. Então, gente, esse é o gancho. Quem tem aí tabu? É difícil, né, da gente colocar, mas alguém lembra aí de algum tabu que você acha que trava, né? Como, por exemplo, uma das mães colocou aqui que um tabu que ela traz era que ela tinha medo de falar sobre sexo e tirar a pureza. E esse é um tabu. E quando não tira a pureza, ao contrário, né? Deixa vulnerável. Então, a gente falar sobre sexo, sim, mas falar de acordo com a idade, a faixa etária e o desenvolvimento sexual que o nosso filho, a nossa filha se encontra. E isso, sim, faz com que a gente flua, né, esse tipo de situação. Esse tipo de conversa. Deixa eu só ver aqui que passou aqui uma pergunta que eu não consegui acompanhar, peraí. Danirley, qual é a sua visão sobre filhos dormirem no mesmo quarto ou até mesmo na cama do casal? Eu sou uma pessoa que eu não gosto. Eu não acho uma coisa boa os filhos dormirem na cama do casal. Não é por causa dos filhos. Né? Para os filhos é uma delícia. Dormir na cama do pai e da mãe não tem coisa melhor na vida. Eu já dormi uma noite ou duas ou três, sei lá, na cama do meu pai e da minha mãe. Até porque, como meu pai viajava muito, né? Porque meu pai era político e ele viajava muito naquela época, minha mãe dormia muito sozinha, a gente de vez em quando fugia e ia lá para a cama da minha mãe. Era uma delícia, era uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Era um dia que eu conseguia dormir na cama da minha mãe, e olha que nós éramos em 7 irmãos, né? Então, conseguir esse evento era uma coisa rara. Mas acontece que para o casal isso não é bom. Isso tira a intimidade do casal, isso tira a liberdade do casal, isso quebra, né? A gente não é só mãe e pai, nós somos marido e mulher, nós somos parceiros e parceiras. Então a gente precisa ter essa intimidade para a saúde do casamento, para a saúde do relacionamento. Então, o que é ruim quando os filhos dormem no quarto, não é para a sexualidade deles. Isso não vai afetar a sexualidade deles, eles vão viver muito bem, obrigado, são muito bem acolhidos, não tem problema nenhum. Isso é ruim para a intimidade do casal, para a vida afetiva do casal e para a separação para os filhos de que os pais têm vida própria. Né? E que quando eles ficam sozinhos, eles namoram para não acontecer o que aconteceu com aquela mãe da filha quando descobre, né, que os pais fazem sexo, fica chateado. Então, quando os filhos desde pequeno respeitam a privacidade dos pais, isso é muito mais fácil quando eles chegam na adolescência de entender essa privacidade e de continuar respeitando essa privacidade dos pais, tá? Então, vamos lá. Temos mais aqui uma outra pergunta que eu deixei passar. Meu filho sempre falou e tirou as dúvidas, mas de alguns meses ele tem se fechado. Ele está com 13 anos. Olha, é um bom momento para você saber por quê, né? Chegar mais perto dele. Senta com ele, põe a cabeça dele no teu colo, ou seja, de acordo com a relação que você tem. Mas faz uma coisa. Conta para ele como era você quando tinha 13 anos. Começa uma conversa onde você se expõe. Porque aos 13 anos, como eu falei, eles estão descobrindo a vida sexual. E quando a gente começa a descobrir a vida sexual, é natural que o garoto ou a garota, eles comecem a ficar mais quieto mesmo, a se olhar, a tentar se descobrir, a saber sabe, do que eles são capazes, como é que eles
vão lidar com tudo isso que está acontecendo, às vezes ficam com vergonha, dependendo, né, de como eles foram criados, eles não sabem como responder a isso, às vezes não tem intimidade ainda com você para falar, né, desses assuntos, ou muitas vezes o que acontece é até se sentir inseguro mesmo, a confiança não foi ainda estabelecida. E uma das coisas que eu acho que é muito legal, pelo menos eu vejo isso quando eu converso com adolescente, que eu conto para eles como era na minha época, e eles ficam chocados. Nossa, você imagina, né? Então, se há diferença, né, do comportamento sexual, né, de vocês que já viveram uma liberdade sexual muito maior, você imagina na minha adolescência, que eu, por exemplo, só podia ir para a festa se fosse acompanhada do meu pai, da minha mãe, do meu irmão mais velho, né? Ou seja, era completamente diferente o relacionamento, né, que existia. Então, quando a gente conta para ele, primeiro, como é que foi a nossa adolescência? Como é que você era quando você tinha 13 anos? E vê se existe alguma coisa na forma de como você era que é parecida com a forma de como ele é. E aí vocês vão encontrar um ponto em comum. E começa conversando dessas coisas que você não bota ele no canto da parede e não vai expor. Porque quando a gente chega com um assunto como sexualidade, que é algo extremamente da intimidade deles, e você antes não tinha esse tipo de conversa, ou essa conversa era mais superficial, ou ele está passando por um momento, você até tinha essa conversa, mas ele está passando por um momento que ele está mais tímido, é importante que a gente vá devagar. Como diz o ditado, né? Vai comendo pelas beiradas, para a gente poder chegar lá. Não adianta a gente já querer ir lá fundo, se ele ainda não está se sentindo seguro para conversar e falar e saber o que é que você vai fazer com essa informação. Você vai dar conta de ouvir o que ele tem de fato para te dizer? Então, vamos devagar, né? Vamos aí step by step, né? Vamos aí um passo atrás do outro para poder a gente conseguir chegar lá nos nossos filhos. A gente tem aqui uma outra colocação, né? Lembro, deixa eu ver aqui, que aqui também passaram várias... E aqui no YouTube eu não estou conseguindo... consegui. Deixa eu ver aqui, nossa! A vida... Boa noite, certo? Ensina a criança sobre sexo apenas o que pergunta. Tenho medo de falar sobre sexo e tirar pureza, já respondi. É verdade que devemos falar a verdade quando eles perguntam. Olha, eu sou do time que aposta na verdade. Eu posso até nem falar toda a verdade se meu filho ou a minha filha ainda não tem uma idade para entender toda a verdade, né? Mas eu posso, dentro daquilo que é capaz, e já dando algumas informações sobre aquilo que ele precisa aprender. Então, por exemplo, dizer algo que é mentiroso só faz com que a gente perca a credibilidade, né, dos nossos filhos. E isso é muito ruim. Porque quando chegar amanhã, ele fica sem saber, mas será que o que a minha mãe disse é verdade ou é mentira? Naquela outra vez ela mentiu. E agora? E do mesmo jeito, se eu não quero que o meu filho minta, por que eu vou mentir para ele? Eu posso até dizer, olha filho, isso aí é algo que você ainda não está na idade de saber. Mas não de mentir. Mentir jamais, tá? Mentir nunca. Temos aqui uma outra que colocou... Obrigada, Adriana. A vida... Sim, sempre pergunto e converso com ele sobre isso. Amei conhecer seu canal, gostei muito do episódio de hoje e obrigada. Muito legal, vida. A vida é como ela é, não sei o nome dela, né? É o nome que ela está entrando aqui no meu YouTube. Sempre quis conversar, mas com medo de abordar de uma forma errada e criar trauma desnecessário. O que cria trauma é a gente não falar. Porque quando você não fala, o que vai acontecer? A pessoa fica desprevenida. E quando ela está desprevenida, ela fica vulnerável. E a vulnerabilidade cria trauma. Agora, quando você fala, o máximo que pode acontecer é aquilo que você falou não interessar. E aí vai entrar por aqui, sair por aqui. Ou ele não está preparado ainda para ouvir aquilo e dizer, pô, o que é isso que você está dizendo? Ai, viajou. Não.
Então, não tenha medo de falar. Agora, procure falar dentro, porque você corre aí, não é trauma, né? Mas você corre um grande risco de amanhã o seu filho não querer conversar com você, ou sua filha não querer conversar com você, porque vai dizer, nossa, a mãe vai vir com umas conversas que eu não sei nem por que ela está dizendo isso. Então, é importante que você converse sabendo por que você está conversando, né? Por isso que é importante a gente conhecer o nosso adolescente, saber o que é um adolescente, saber a etapa em que ele vive, como é que se dá esse processo de desenvolvimento afetivo e sexual, o que ele já está pronto. Em cada idade tem uma intenção. Qual é a intenção dele em termos de sexualidade? Isso, gente, é primordial para a gente saber exatamente o que a gente deve falar. Então, por isso que eu criei o método, né? Eu criei um método, porque falar de sexualidade, como não é algo que está na nossa aprendizagem do cotidiano, a gente precisa entender melhor. Eu precisei me tornar uma sexóloga, mas vocês têm uma boa notícia, né? Vocês não precisam se tornar uma sexóloga. Quem quiser se tornar sexóloga, né? Eu acho uma profissão extremamente interessante e maravilhosa. Eu adoro, né, ser o que eu sou. Mas não é necessário você fazer um curso de especialização. Eu consegui, né, criar um método, que é um método onde eu trago os principais temas que a gente precisa saber para ser capaz de ter uma conversa adequada à idade, ao interesse, né, e à maturidade que o nosso adolescente se encontra. E conseguir protegê-los das violências sexuais. Então, isso é uma coisa extremamente importante e por isso que eu criei esse método para ajudar a gente a ter esse tipo de diálogo, que é o método que eu dei o nome de Papo Firme, tá? E a gente depois faz até uma live aqui sobre esse método. Mas hoje, a gente, até porque daqui a pouco o Instagram vai me expulsar, né? E eu vou precisar terminar aqui essa live. Deixa eu ver que outras perguntas que me trouxeram aqui para a gente dar continuidade. Lembro muito bem desses sentimentos quando adolescente e descobri que minha mãe e meu pai faziam sexo. Não é sempre, a gente fica chocado mesmo, né? Eu também, quando eu descobri, ainda mais eu, né? Imagina, na época, minha mãe e meu pai nem beijo na boca davam na frente da gente. Então, pra gente, sexo não existia na vida deles, né? E quando a gente descobre, é uma coisa que pode levar a gente a ficar frustrado mesmo. Mas depende de como o que a gente já conversou, né? E como que a gente trata de sexo em casa. Você vai encontrar famílias que isso não acontece, porque essa família já lida com a conversa sobre sexualidade de uma forma bem mais tranquila, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram. Minha mãe não queria conversar comigo sobre sexo. Sempre tive abertura com a minha mãe, mas minha mãe dizia: fala com teu pai, justamente com quem não tinha abertura. Difícil, né? Ou seja, ela não queria que você conversasse sobre sexo, né? Não queria que você conversasse sobre sexualidade. Imagino que devia ter sido muito difícil para ela, porque na época dela, como na minha, provavelmente ter informação sobre sexualidade era uma coisa muito difícil e a mulher ainda sofria muito estigma, né, ela não tinha que saber sobre sexo, era como se fosse algo criminoso uma mulher saber sobre sexo e sobre sexualidade. Mas hoje isso não é mais. Hoje a gente já mudou essa história. A gente já sabe que não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, não é? É um poder que a gente tem, saber sobre o nosso corpo, saber sobre sexualidade e conversar com os nossos filhos sobre isso. Tenho um filho de 13 anos, fiquei viúva há 5 anos e tenho dificuldade de falar sobre sexualidade, pois achava que isso seria função da figura paterna. Ele é retraído, tenho dificuldade de me aproximar. Vai com calma, se vocês nunca conversaram, primeira coisa é mudar esse conceito, né? Que eu tô colocando aqui para vocês. Não precisa ser a mãe com a filha e o pai com o filho, não. Pode ser a mãe com a filha, a mãe com o filho, o pai com a filha e o pai com o filho. Desde que esse pai e essa mãe tenham uma postura adequada e uma visão de sexualidade e um entendimento que aproxime, né? Que consiga fazer acontecer essa relação, que consiga fazer acontecer esse diálogo, tá? Mas uma coisa independe da outra.
Ah, como agir diante de uma masturbação de uma criança de 11 anos? Primeiro, entender, né, que a masturbação é parte do desenvolvimento deles. Eles estão se conhecendo, eles estão vendo as sensações. Se você se deparou, aí tem várias questões que, né, que eu não sei exatamente qual delas é a que você está tendo dificuldade para se deparar em relação à masturbação. Mas uma delas é a gente olhar para a masturbação com naturalidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente quando a gente pega os nossos filhos se masturbando. A gente toma aquele maior susto, né? Porque a gente também fica achando que os nossos filhos nunca vão despertar para o interesse sexual, mas eles despertam e eles vão querer se conhecer. Então é importante conversar com eles sobre o que ele está sentindo. Como é que ele está sentindo, o que é que ele sabe sobre isso, se ele tem alguma curiosidade que ele queira, alguma pergunta que ele queira lhe fazer. Agora, mais do que nunca, você precisa saber como é que você lida com a masturbação do seu filho, para você poder chegar de uma forma que ele consiga sentir confiança em conversar com você sobre esse assunto. Porque, como eu disse, né, um dos pontos desse episódio, quando a gente chega como dona da verdade, dizendo tudo o que a gente acha, vomitando um monte de informação em cima dele de uma vez só, ele não para pensar, não há um diálogo, né? Há um monólogo, e o monólogo não aproxima. Então, o que você sente? Né? Como é que você tá para ter essa conversa? Então, se informa primeiro sobre masturbação na criança com 11 anos, o que ele tem de interesse sobre isso, né? Vai buscar o conhecimento que ele já tem e conversa, né? E uma coisa principal, não há nada de errado com ele. Então, deixar transparecer que aquilo que ele está fazendo não tem nada de errado. Agora, se, por exemplo, ele está se masturbando num local que não é adequado, não fechou a porta do quarto, ou não fechou a porta do banheiro, então ficou numa situação vulnerável, então é o momento de você fazer essa adequação para o seu filho, para que ele entenda como é que ele pode fazer isso, sem que isso crie constrangimento para outras pessoas e para ele mesmo, né? Aqui, como agir diante do acesso à pornografia na internet? Essa é uma live que eu fiz, né? A pornografia na internet, que aconteceu a semana passada, ela ainda está disponível lá no YouTube e está disponível também, eu acho, aqui no Instagram, no meu IGTV. Não tenho certeza se está no IGTV, mas se não tiver, vai estar, se não essa semana, na outra. E eu sei que ela está no YouTube. Então, me manda um direct que eu mando para você o link dessa live e lá você vai poder saber. Foi uma aula de 1 hora, né? Vai ser difícil eu conseguir te dar uma boa resposta agora a respeito desse tema. Mas você vai poder assistir a minha live, eu mando o link para você, me manda um direct que eu mando um link para você e você vai poder ter acesso a essa live, tá bom? Tô amando o papo, legal. Zeni, boa noite. Minha questão é como abordar o tema sexualidade com filho de 12 anos. Tem acesso a sites pornográficos com muita frequência. Eu vi para você também, Alzeni, me manda um direct que eu mando para você o link dessa live, tá bom? Eu vi meu filho de 13 anos falando para um amigo que se masturba todos os dias. Deva tocar nesse assunto com ele. Se você sente que tem alguma coisa que você precisa dizer para ele, sim. Se você acha que tem alguma coisa que você precisa conversar com ele ou colocar para ele, ou se você quer saber como é que ele está se sentindo, se ele tem alguma dúvida, se ele quer lhe fazer algum tipo de pergunta, você pode sim tocar. Fala que você escutou ele falar isso. Agora, é aquilo que eu falei para outra mãe. Se olha, né, veja aí como é que você tá para abrir essa conversa com ele. Procura se informar antes e vai com essa visão positiva da masturbação. Masturbação não tem nada de errado com a masturbação. Masturbação não faz mal a ninguém. Masturbação é a mesma coisa que fazer sexo, só que a pessoa faz sozinho.
É um bom momento, inclusive, para ensinar o seu filho a colocar a camisinha, porque na hora da masturbação não tem ninguém pressionando, ele aprende a colocar a camisinha e também não faz sujeira em lugar nenhum. Quando o sêmen sair, não sai molhando nem melando nada. Então, é importante você aproveitar esse momento para fazer esse tipo de orientação para o seu filho. A masturbação é um momento excelente para essa aprendizagem, né? Deixa eu ver aqui se ainda tem. Meu filho tem 11 anos, gêmeos, já é hora de falar de sexo, já posso falar tudo. Fui criada sem nenhuma informação. Isso me distanciou da minha mãe. Exatamente. É impressionante como quando uma mãe, ela consegue aos 11 anos dos seus filhos conversar com eles sobre o que está acontecendo, não é? Sobre as mudanças que estão acontecendo com o corpo dele, o que vai acontecer se ainda não aconteceu. Que legal que vocês têm uma ótima relação e pode ficar cada vez mais forte, Minéia, principalmente quando a adolescência chega. Porque quando a adolescência chega, muitas vezes, se a gente não tem essa abertura para conversar sobre sexo, aí o que acontece? A gente fica fantasiando o que pode ser que o nosso filho esteja pensando e fazendo, e aí em vez de eu me relacionar com o meu filho que está ali, ou com a minha filha que está ali, o que é que ela pensa, o que é que ela faz, o que é que acontece? Eu me relaciono com aquela que eu estou imaginando que ela seja ou que ele seja. E aí, gente, é conflito com certeza. Não deixa isso acontecer. Não é justo. Não é justo com vocês. Não é justo, depois de tanto carinho, de tanto amor, de tanta paixão, né, que é a infância, a gente chegar na adolescência, que é esse momento tão crucial e que eles precisam tanto da gente para poder desenvolver essa autonomia, né, que a gente precisa ter para caminhar sozinho. A gente se afasta dos nossos filhos porque a gente não sabe falar sobre sexualidade. Então, o que eu quis trazer para vocês nessa conversa de hoje, nesse episódio, né, que está no ar, que ainda não assistiu, vai lá e assiste, foi exatamente que falar de sexualidade é a nossa grande oportunidade para a gente chegar mais próximo do nosso filho, para a gente tá ali junto deles. E essa nossa relação durante a adolescência, não vai ter problema nenhum? Claro que vai, né? Toda relação tem problemas, mas não vai ter problemas tão graves que vocês não sejam capazes de solucionar ou que vocês não sejam capazes, né, de resolver. Vamos ver se dá tempo aqui de responder mais uma pergunta aqui. Lena, não existe uma idade para conversar. Minha filha tem 17 anos e eu já deveria ter conversado, sem dúvida nenhuma que você já deveria ter conversado, Cristiane. Sim, é hora de você conversar. Lena, orientar adolescente, não cair no vício da pornografia, manda um direct para mim que eu falo sobre isso na minha live, que agora não vai dar tempo de eu responder você sobre isso. Estava no YouTube, muito obrigada por me ajudar. Legal, está amando, que bom, adorando seguir. Aqui tinha mais. Como orientar minha filha, que fisicamente acredito que nunca aconteceu relação sexual, mas em aplicativo de bate-papo já vi conversar e fazer sobre sexo oral virtualmente. Como orientar adolescentes sobre o risco do vício da pornografia. Muito bom. Então, gente, eu que agradeço aí a participação de vocês e até quinta-feira. Conto com a presença de vocês na quinta-feira, ok? Até lá!